E assim diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 31, fuga de Jacó. Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tomou tudo que é de nosso pai, e à sua custa que ele se tornou de tal forma rico. Observou também pela fisionomia de Labão que este não tinha mais para com ele os sentimentos de antes. O Senhor disse a Jacó: Volta para a terra dos teus pais, para a tua parentela, e eu estarei contigo. Então Jacó mandou Raquel e Lia virem ao campo junto dos seus rebanhos. Vejo, disse-lhe eles, pelo semblante de vosso pai, que ele não é mais para comigo o mesmo que antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Sabeis que servi a vosso pai o melhor que pude, enquanto ele zombou de mim, mudando 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu causar-me prejuízo. Quando ele dizia, os animais malhados serão teu salário, todas as ovelhas davam à luz cordeiros malhados. E se dizia, os animais riscados serão teu salário, todas as ovelhas davam à luz cordeiros riscados. Foi Deus mesmo que tomou o rebanho de vosso pai para me dar. No tempo em que os animais deviam conceber, eu levantava os olhos e via em sonhos que os bodes que cobriam as cabras eram listradas, malhadas e manchadas. Um anjo de Deus disse-me em sonhos, Jacó, eis-me aqui. Respondi, levanta os olhos e vê. Todos os bodes que cobrem as cabras são listradas, malhados e manchados, porque eu vi tudo o que te fez Labão. Eu sou o Deus de Betel, onde tu me consagrastes uma estela e me fizeste um voto. Agora vamos, sai daqui e volta para a terra de tua família. Raquel e Lia responderam, resta-nos porventura ainda alguma parte de herança da casa de nossos pais? Não nos tratou ele como estrangeiras, vendendo-nos e devorando o nosso dinheiro? Toda a riqueza que Deus tomou de nosso pai é para nós e para nossos filhos. Faze, pois, o que Deus te disse. Levantou-se, pois, Jacó, e fez montar seus filhos e suas mulheres nos camelos. Levou todos os seus rebanhos, todos os bens que tinha juntado, o rebanho que lhe pertencia, adquirido em Padã Arã, e partiu para junto de seu pai Isaque, na terra de Canaã. Labão persegue Jacó. Raquel, aproveitando o momento em que seu pai fora tosquiar suas ovelhas, roubou os terafim de seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, ocultando-lhe sua fuga. Fugindo, pois, com tudo que era seu, atravessou o rio e dirigiu-se para a montanha de Galaade. 3 dias depois, soube Labão da fuga de Jacó, e tomando consigo seus irmãos, perseguiu durante 7 dias em marcha. E alcançou na montanha de Galaade. Deus, porém, apareceu em um sonho noturno a Labão, o arameu, e disse-lhe, guarda-te de dizer algo a Jacó. Labão alcançou, pois, Jacó. Este havia levantado sua tenda na montanha, enquanto Labão e seus irmãos tinham plantado a sua na montanha de Galaade. Labão disse a Jacó, que fizestes? Tu me enganastes e conduzistes minhas filhas como prisioneiras de guerra. Porque fizeste dessa forma e me lograste em lugar de me avisar? Eu te teria despedido com manifestações de júbilo e com cânticos, ao som do tamborim e da harpa. Não me deixaste beijar meus filhos e minhas filhas. Procedeste como um insensato. Eu poderia agora fazer-vos mal, mas o Deus de teu pai disse-me na última noite, guarda-te de dizer algo a Jacó. E, se partistes somente porque tinha saudade de casa paterna, então por que roubastes os meus deuses? Jacó respondeu-lhe, tive medo ao pensar que poderias tirar-me tuas filhas. Quanto aos teus deuses, porém, seja morto aquele que os tiver consigo. Examina o que está comigo em presença de nossos parentes e retorna o que é teu. Ora, Jacó ignorava o roubo de Raquel. Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e nas de suas escravas, mas não encontrou. Saindo da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Esta havia tomado os terafim e colocado-os na sela do camelo, sentou-se em cima. Labão revistou toda a tenda, sem nada encontrar. Raquel disse ao seu pai, não se irrite, meu senhor, se não posso levantar-me em sua presença, pois acho-me agora com a indisposição que costuma vir às mulheres. Revistou, pois, mas não encontrou o terafim. Jacó encolerizou-se então contra Labão.
e a combrunhou de censuras. Qual é o meu crime? Disse-lhe ele. Qual é o meu pecado para que irrites deste modo contra mim? Revistastes todas as minhas bobagagens, que encontrastes do que é teu? Mostra-me aqui em presença de meus parentes e dos teus, e sejam estes juiz entre nós dois. Há 20 anos que estou em tua casa, tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, não comi os carneiros de teu rebanho, nunca te trouxe os animais estraçalhados pelas feras. Eu os repunha, pois tu os exigias, quer fossem roubados de dia, quer de noite. Eu era queimado de dia pelo calor e de noite pelo frio, e o sono fugia dos meus olhos. Eis, já 20 anos que estou em tua casa, serviste 14 anos por tuas 2 filhas, 6 anos pelos teus rebanhos, e 10 vezes modificastes o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus terrível de Isaque não se tivesse posto do meu lado, tu me terias hoje despedido com as mãos vazias? Deus viu minhas penas e meus trabalhos, e na última noite ele pronunciou-se. Labão respondeu a Jacó: estas filhas são minhas filhas, estes filhos meus filhos, e estes rebanhos meus rebanhos. Tudo o que vês é meu. Que farei eu agora contra minhas filhas, ou contra os filhos que elas deram ao mundo? Vamos, façamos juntos um pacto que nos sirva de testemunho a nós dois. Aliança entre Labão e Jacó. Jacó tomou uma pedra e erigiu uma estela, e disse aos seus parentes: trazei pedras, e tendo juntado muitas, fizeram um monte, sobre o qual comeram. Labão chamou-o Igar Saduta e Jacó Galaade. Labão disse: este monte é hoje testemunha entre mim e ti, por isso foi-lhe dado o nome de Galaade, e também Masfa, porque Labão disse ainda: que o Senhor nos vigie e nós ambos, quando nós nos tivermos despedido um do outro. Se maltratares minhas filhas, e se tomares outras mulheres além delas, não é o homem que estará conosco, mas toma cuidado, pois é o Deus que será testemunha entre nós. Labão disse ainda a Jacó: vês este monte de pedras e esta estela que levantei entre mim e ti. Este monte é testemunho, e igualmente esta estela, de que eu não ultrapassarei este monte para o teu lado, e que tu não ultrapassarás este monte e esta estela para o meu lado, para nos fazer mal. O Deus de Abraão, o Deus de Nacor, o Deus de seus pais, seja juiz entre nós. E Jacó jurou pelo Deus terrível de Isaque. Ofereceu sacrifício sobre a montanha e convidou seus parentes para comer. Comeram e passaram a noite na montanha. Palavra do Senhor. Um extenso capítulo falando da fuga de Jacó. Deus sempre provendo a prosperidade, como ele prometeu a Abraão, que a sua posteridade seria próspera e teria a riqueza, uma riqueza incontável. Vimos muitos trechos em que Jacó é traiçoeiro, claro, mas eu acho que ainda vai ter a redenção, porque não tem por que um seguidor de Deus ser tão traiçoeiro igual Jacó é. Também vemos que ao fugir a mulher de Jacó, a que ele queria de primeira, a Raquel, roubou as imagens dos deuses de seu pai. E eu não entendo a implicação disso, nem nada. Mas eu não sei se isso é uma coisa... Isso com certeza é uma ofensa, mas eu não sei porque que... Eu não sabia, ficou muito implícito se Jacó sabia ou não disso, se ele acobertou ou não a sua esposa, porque louvar a outros deuses sem seu... Louvar a outros deuses é pecado. Louvar imagens de deuses também é pecado. E isso também ficou muito implícito, mas depois o Deus apareceu no sonho de Labão, conversou com ele, aí teve a conversa lá de um vitimiza mais que o outro. Labão falou que deu tudo e que Jacó enganou, Jacó falou que Labão tirou tudo dele e o enganou, e por assim vai. E por fim, pelo Deus terrível de Isaque, pelo Deus de Abraão, Nacor ofereceu o pacto para que nenhum dos dois faça mal ao outro e nem invada suas terras. Tudo em nome de Deus, nada em nome dos homens, nada em nome nada em nome de Jacó ou de Labão. Tudo em nome do Senhor. Eu esqueci de ler o prefácio, vou ler o prefácio agora.
Aqui, ó. O versículo 19, vou repeti-lo. Raquel, aproveitando o momento em que seu pai fora tosquear suas ovelhas, roubou os terafim de seu pai. O prefácio. Terafim. Ídolos domésticos que podiam ter a forma e o talho humano. Eles foram, durante muito tempo, tolerados entre os hebreus, depois condenados definitivamente no tempo dos profetas. Então, são imagens representando alguma coisa, algum ser divino pelos homens, que no começo os hebreus aceitaram, mas depois foram repudiados. Versículo 24. Vou repeti-lo. Deus, porém, apareceu em um sonho noturno a Labão, o arameu, e disse-lhe: guarda-te de dizer algo a Jacó. E o prefácio, dizer algo. O texto traz de falar nem bem, nem em mal. Guarde de dizer algo a Jacó. Então não fale nada de Jacó, não fale bem e nem fale mal. Não entendi não. Versículo 39. Nunca te trouxe os animais estraçalhados pelas feras. Eu os repunha, pois tu os exigias, quer fossem roubados de dia, quer de noite. O prefácio diz: se tivesse trazido ao patrão os restos dos animais do animal morto, Jacó não poderia ser suspeito de furto, nem obrigado a repô-lo à custa de seu rebanho. Eu entendi. Se o animal do rebanho fosse morto por alguma fera e Jacó trouxesse o resto dos animais provando que não foi ele que roubou ou matou, ele seria inocentado. Agora o versículo 47 diz o significado de Galaad, que significa monte do testemunho, do qual a tradução em aramaico é Igar Saadura, que é o monte em que Labão e Jacó fizeram um pacto de não agressão, quase isso. Agora, o versículo 49 é o significado de Masfa. Agora, e também Masfa, porque Labão disse ainda que o Senhor nos vigia, nós amamos quando nós nos estivermos despedindo um do outro. E Masfa significa posto de observação. Acho que por hoje é só. Obrigado a todos.